Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje a gente recebe aqui em nosso estúdio o economista Marilan Righi. Quem também participa desta edição do programa Observatório Regional desta quinta é a jornalista Marília Porcari. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. Olá, está no ar o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista e nesta quinta-feira a gente recebe o economista Marilan Righi. Marilan, boa noite, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Observatório Regional. Muito obrigado, eu que agradeço, Leandro, Marília, muito prazer estar aqui com vocês. Marília, boa noite, obrigado também pela presença. Boa noite, Leandro, obrigado, prazer estar mais uma vez aqui. Bom, Marilan, a gente vive um momento de muitas incertezas no país. Todo mundo já sabe com relação agora ao afastamento e até a admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, até lá, o que a gente pode esperar? Esse país anda ou não anda? Pois bem, olha, a gente tem uma situação de troca de governo e pode ser que haja troca da própria troca mais para frente, o que gera no âmbito político uma incerteza total, né, Leandro? Do ponto de vista econômico, a gente aguarda as primeiras medidas. O que eu imagino que eu já ia falar presidente, mas o Michel Temer deva fazer, caso assuma a presidência da República, é montar uma equipe técnica que faça um diagnóstico da crise econômica e programe algumas medidas para que a gente tenha, primeiro, imediatamente, no curto prazo, uma saída e uma retomada do crescimento econômico, que é talvez a variável que mais comprometa a economia hoje, né? Na ausência disso, se houver uma expectativa próxima àquela que a gente tem da presidente da República Dilma hoje, o Michel Temer pode virar uma Dilma nova, o que a gente que a gente espera que não aconteça, né? Mas eu acredito num ponto importante, Leandro. Só a sensação de existir governo com algum plano já vai criar alguma credibilidade para investidores, para consumidores, assim, abrangentemente no Brasil. Porque hoje a gente tem a sensação de não haver governo. Então, mesmo que haja um governo com série de limitações, já vai ter uma sensação de que há governo. Quando se diz, e o senhor não é o primeiro a falar que haverá alguma limitação para o Temer, o senhor quer dizer o quê? Ele não deve conseguir fazer tudo aquilo que ele pretende fazer? E por quê? E onde ele realmente estará de pés e mãos atados? Isso diante dos números atuais que têm sido passados. Agora, esses números podem ser muito piores assim que ele assumir? Eu acredito que sim. Quer ver? Olha, assim, em linhas gerais, bem rapidinho. O orçamento federal, trazer tudo para a data de hoje, vamos dizer, finzinho de abril, começo de maio. A gente pode falar em 1,3 trilhões de reais orçamento. O governo já anunciou que não vai dar. Quer dizer, o governo jogou a toalha em fevereiro, né? Quer dizer, comecinho do ano, falou, não vou conseguir ter superávit esse ano, vai ter déficit. Vamos dizer que esse déficit seja de 150, conforme o governo anuncia. No Brasil, quando você fala 150 de déficit, passa de 200. Vamos supor 200. Mas tem uma dívida da Petrobras de aproximadamente 500 bilhões. Tem uma falta de pagamentos para o BNDES, quer dizer, alguém que o BNDES emprestou dinheiro e não vai receber. Talvez de 200 bilhões, talvez até um pouco mais. Você tem os estados quebrados, avalia-se provisoriamente em torno de 300 bilhões, que o governo vai ter que cobrir também. Existe uma reforma da Previdência, que ainda é uma caixa preta, e a gente não sabe de quanto de dinheiro precisa ser injetado aí para ver essa reforma. E mais o ponto que está me perguntando, Leandro,
O que é que nós vamos encontrar aí a hora que a gente abrir a caixa preta, né? A hora que o governo novo entrar e falar, olha, isso aqui eu não sabia que estava acontecendo, né? Eu acredito que isso daí dobre o orçamento. Há uma necessidade de dobrar o orçamento de Brasília desse ano. Então é isso que vai cair no colo do presidente da República, Michel Temer, no caso de ele assumir a presidência. Isso de imediato. Agora, como é que deve sair dessa? Nós vamos fazer um plano, provavelmente, com alguma dor, não tem outra saída, e que ele vai durar talvez por uns 10 anos, alguma coisa assim, para que a gente atinja um patamar próximo ao patamar que atingimos aí, vamos dizer, há uns 3 anos antes de começar essa crise, antes dessa crise mostrar a fratura exposta dela. Bom, 3 aí seria um crescimento de 2 no máximo? Eu acredito que sim, né? E mesmo assim, com esse crescimento, Marilã, você não consegue recuperar esses 10 milhões de empregos perdidos, imagina? Eu acredito que não. Vai demorar um pouco porque as empresas ainda estão se ajustando. Aliás, no momento em que houver uma expectativa nova, elas vão se ajustar para uma nova expectativa. Quando se ajustarem, provavelmente não vão contratar trabalhadores imediatamente, né? Quais são as dificuldades aí? Primeiro, o fomento do governo acabou. O BNDES não tem mais dinheiro para emprestar, o governo não tem mais obras para fazer em Brasília, né? Então as empresas vão ter que se ajustar sozinhas, né? E a gente vai ter que ter aquelas medidas que o governo tem para fazer a economia ser acionada. Praticamente aqueles tradicionais são os mesmos, quer dizer, baixar a taxa de juros, ajustar o valor do dólar, acertar a questão de política fiscal e tributária de Brasília, ajustar a política de crédito, de compra de carros, de apartamentos, de máquinas industriais ou coisa assim, e ficar torcendo e cobrindo os espaços, né, como todo governo no mundo faz. Só que o governo, repetindo, dada essa dificuldade dos números que ele vai encontrar, ele vai ter pouca margem para fazer isso. Por isso, Leandro, que as agências internacionais de risco, especialmente aquelas 3 maiores, né, Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's, por isso que elas também perderam a confiança no Brasil, tá? E, claro, o Brasil é um país de risco. Quem quiser ir lá, vá, mas sabe-se que é um país de risco. Dada essa falta de expectativa aí. Agora, a pergunta que a gente mais ouve, quanto tempo demora para recuperar isso, né? Não dá para saber, depende de variáveis políticas, sabe? Depende muito de variáveis políticas, depende muito de como vai andar a coisa politicamente. Já se fala no jeitinho brasileiro, né, de uma nova eleição em outubro para presidente. Quer dizer, aí sim isso fere a Constituição. E se isso ocorrer, é pior ainda para a economia brasileira? Depende de como cada um vai andar, né? Eu não confio muito no jeitinho brasileiro, né? O último jeitinho... Sim, mas uma nova eleição para presidente é um jeitinho brasileiro. É um jeitinho mais argentino esse do que brasileiro. Peronomútil. Quando caiu Fernando La Rua, o Raul Alfonsin, alguns anos antes, antecipou eleições, né? Salvo engano meu, não há na história da República alguma antecipação de eleições ou qualquer coisa assim, né? Agora, o último jeitinho brasileiro, nós perdemos de 7-1 para a Alemanha, certo? Foi a última vez que os brasileiros tentaram dar um jeitinho, daquele jeitinho tradicional nosso aí. Sabe o que acontece, Leandro? Os números são muito pesados para a gente tentar resolver com um jeitinho, entende? Existe um jeitinho para tratar um beija-flor, mas não para tratar um elefante, né? As coisas são muito grandes, né? Nós vamos ter seguramente um período, já estamos passando por um período de algumas dores, né? Em que nós vamos ter que mostrar argumento mesmo. Olha, vem aqui para o Brasil, invista aqui, que o retorno é garantido. Se não tiver isso, nós não vamos ter, vamos dizer assim, um componente emocional para sair da crise que entramos. Marília. Marilã, o senhor comentou sobre o Michel Temer assumindo a presidência, ele deveria entrar com algumas medidas econômicas.
quais são essas medidas e quais as possibilidades delas darem certo, uma vez que a arrecadação já caiu, que o governo tem também um déficit grande. O que pode ser feito? Eu imagino, Marília, que ele deva colocar uma equipe técnica boa, mais ou menos análogo ao que fez o Fernando Henrique quando entrou e pegou a inflação e fez o plano real, né? Por exemplo, tem problema do Zika vírus. Vamos pegar um grupo de médicos bons e fazer um programa. Nós temos inflação. Vamos pegar uma equipe de economistas, vamos ver como é que nós evitamos a inflação. Nós temos problemas com a dívida pública crescendo, disparando, a ponto de as agências de risco rebaixarem a nota do Brasil sistematicamente. Vamos colocar uma equipe boa para resolver. Nós temos a educação sofrível no Brasil, uma equipe técnica boa. Nós temos bons técnicos para fazer esse tipo de coisa. O que não pode é fazer o seguinte, olha, você é minha ministra, você faz o que você quiser, só me apoia, como tem acontecido de algum tempo para cá, né? E gostei muito do que o tal do Henrique Meirelles, que é candidato, vamos dizer assim, ao Ministério da Fazenda, exigiu. Ele falou que era uma equipe minha no Banco Central, na Secretaria de Planejamento, Indústria e Desenvolvimento e Ministério da Fazenda. E não quero a atuação de alguém dando palpite do lado de fora. Eu faço um programa, vocês aprovam e deixam eu implementar. Porque a situação é emergencial. Se deixa ficar uma coisa, falar, agora precisa de mais uma verbinha para não sei aonde, mais uma verbinha para não sei o quê, você acaba destruindo qualquer tentativa que é importante. Não existe planejamento. Bom, o programa Observatório Regional faz uma rápida parada. Mas não sai daí que a gente volta em instantes, hoje conversando com o economista Marilan Higg. Até já. Nós já voltamos agora com o último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira, dia 28 de abril. Hoje a gente conversa com a economista Marilan Higg. Marilan, bom, a gente já falou como o Temer deverá agir, a equipe que ele deve contar, de que forma que isso deve ocorrer para que o país possa começar a ter um planejamento para sair dessa crise. Agora, uma questão é a seguinte, a gente tem visto escândalos e mais escândalos e corrupção e lava-jato envolvendo empreiteiros, envolvendo políticos, dos deputados a gente ainda não sabe nem quantos estarão nas delações premiadas, quantos serão envolvidos. Imagina-se, né? Comenta-se que são mais de 100 envolvidos, enfim. Aí nós temos também o presidente da Câmara envolvido, Lava Jato, denúncia de propina também, enfim. E aí de gastos excessivos do governo. Tá, então aí a gente imagina, olha, então não tem mais dinheiro, a arrecadação não dá mais também para pagar as contas, e são dívidas e dívidas, uma máquina extremamente inchada, com mais de 30 ministérios, enfim. Ok, entende-se isso. Agora, de que forma que isso tudo e por que as indústrias foram levadas também, foram puxadas por esse gargalo econômico brasileiro de recessão? Porque lá atrás, quando a gente olha, a gente pega então os dois governos do Fernando Henrique, tudo bem, no segundo também caiu o crescimento do país, no primeiro do presidente Lula já houve essa retomada do crescimento, no segundo os números também já pioraram, na da Dilma aí agora piorou de vez. Mas por quê e a partir de quando é que as indústrias realmente foram impactadas por essa situação política e econômica? Bom, quer ver, Leandro, se a gente voltar alguns anos atrás, se a gente pegar em Jundiaí, por exemplo, estava vendendo apartamento que não acabava mais, empreendimentos imobiliários, automóveis, a frota que dobrou praticamente em... E apartamento alto preço. Alto preço. De 2 dormitórios com preço de 300, 380, 400 mil. Isso. Havia um incentivo ao consumo brutal. Minha casa, eu ia falar minha casa, minha dívida, né? Minha casa, minha vida e etc e tal. Houve esse consumo, né? A coisa criou uma proporção em que eu me lembro até que o Brasil foi a 6ª economia do mundo, em grande parte porque tinha o valor do dólar muito barato, né? Então nós surfamos numa onda de consumo
muito acima das possibilidades do Brasil, tá certo? Vieram as eleições presidenciais de 2014, a gente poderia dar uma brecada ali, mas eleitoralmente incentivou-se o consumo até para começo de 2015 e tal. Quando a presidente Dilma assumiu, ela fez uma série de coisas, tomou uma série de medidas que era no sentido de refrear tudo aquilo, que foi o aumento dos preços de energia elétrica, a subida do dólar, o aumento nos preços dos combustíveis, apareceu a fratura exposta na Petrobras, o BNDES, que é uma caixa preta, ninguém abriu ainda, nem há nem investigação muito séria no BNDES, né? E veio aquele ambiente de incerteza. Com aquele ambiente de incerteza, as empresas brecaram, no ponto que foi a sua pergunta. A indústria, e Jundiaí sente muito isso, porque boa parte da produção de Jundiaí é industrial, as indústrias refrearam-se, perderam completamente a certeza. Veio a expressão, no Brasil, falta de credibilidade. A gente não sabe o que vai acontecer. Os bancos pararam de oferecer crédito. Até uns 2 anos atrás, ligava na casa da gente, você quer dinheiro emprestado? Né? Acabou. A inadimplência subiu, porque nós nos endividamos alguns anos atrás, né? Hoje, cerca de 60 milhões de pessoas vividas assim em família têm dívida para pagar já vencidas há mais de 90 dias, tá certo? Se não me engano, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E então pegou uma sociedade endividada, as empresas perderam a perspectiva de lucro, o governo diminuiu o fomento, vamos dizer assim, hoje o governo não tem dinheiro para fazer obras, né? Para acionar, vamos dizer, pelo menos a produção de empreiteiras. E a economia entrou em crise, ajuntou-se a tudo isso uma crise política, mais toda essa incerteza que foi causada pela Lava Jato e por outros acontecimentos em Brasília, né? O partido do governo teve 2 tesoureiros presos, várias lideranças presas, donos de empreiteiras na cadeia. Então, falou, para de investir. Foi isso que aconteceu com as empresas no Brasil. Pararam de investir, falaram, vamos esperar, clarear, a gente ter certeza de alguma coisa para voltar a investir. Basicamente foi dessa forma que tudo isso atingiu o investimento das empresas. Bom, aí atinge-se o investimento das empresas, recessão, não há crescimento, não há perspectiva de crescimento, diminuição do repasse de fundo de participação dos municípios, queda no orçamento também dos municípios, empresas quebrando. E aí a questão, como é que a nossa região fica a médio prazo? Também está numa situação bastante difícil? Olha, a nossa região aqui tem umas características diferentes da média do Brasil, Leandro. Por exemplo, nós temos uma indústria muito forte. Nós temos um canal, vários canais de transporte de Via Anhanguera, de a Estrada de Itu, de Bandeirantes, que são invejáveis. Boa parte dos países, das regiões do Brasil gostariam de ter tudo isso, né? Então, como nós temos também uma renda média maior do que a média do Estado e maior do que a média do Brasil, maior ainda, a gente tem uma resistência maior à crise, por um lado, o que é bom, certo? Em compensação, pelo fato de a gente estar dentro de uma economia totalmente inserida nas variáveis econômicas capitalistas, e a crise é uma crise capitalista, nós temos a sentir mais. Em outras palavras, quer ver? Imagina aquele brasileiro que mora na beira de um riozinho, na Amazônia, e vive de pescar lambari, fazer uma hortinha. Se a taxa de juros subir, praticamente não atinge. Aqui não, aqui a taxa de juros nos atinge. O valor do dólar já nos atingiu. O Jundiaí diminuiu importações de uns 2 ou 3 anos para cá, significativamente. Aqui nos atinge a política de crédito de Brasília, a política monetária, totalmente. Então, por esse aspecto, nós sentimos mais a crise, né?
Então a gente já vê aí, vamos dar para almoçar fora, o carrinho no supermercado cabe menos mercadorias, né? E essa sensação de inflação nós estamos sentindo aqui. Mas eu acredito, não consigo comprovar cientificamente, mas por alguns sinais que a gente vê na cidade, tanto nas empresas como nas autoridades aqui, que passada essa fase, Jundiaí vai ter uma expectativa de crescimento muito grande. Já cresceu, por exemplo, até 2 anos atrás, Jundiaí era a 9ª economia do estado. Hoje, ela passou na frente de 2 cidades que estavam na frente dela. Uma foi São José dos Campos, que teve um problema com a Embraer, né? E outro foi Santo André. Então ficou só 6 cidades na frente de Jundiaí. Nós crescemos. Mais ainda, na produção industrial, que é por ter uma tecnologia muito avançada, inclusive as indústrias daqui, nós passamos a ser a 5ª indústria do estado, o que é um número extremamente importante. Então, eu acredito, repito, não consigo comprovar cientificamente com números, mas eu acredito que a gente vai dar uma deslanchada aqui em toda a região. Marília. Quando a gente fala de indústria, a indústria está indo mal, está demitindo, isso reflete muito no comércio também. Porque daí você deixa de comprar, deixa de consumir e a crise vai se agravando um pouquinho mais. Apesar disso, a gente tem visto que o comércio em Jundiaí tem expectativas positivas. Para as datas comemorativas, Dia da Mãe, Natal, eles não imaginam queda, eles têm imaginado sempre estar estável. Como que o senhor acredita que o comércio ainda mantém essa expectativa positiva? Olha, aqui na região, a participação do comércio no total da produção tem crescido, certo? Em grande parte porque a indústria, que é significativa, caiu. Entendeu, Maria? Então a proporção do comércio em relação ao total da cidade acabou crescendo e numa proporção boa. Mas ela é atingida também pelas variáveis, pelos aspectos que são de origem nacional. Como, por exemplo, a taxa de juros atinge o varejo, né? E as empresas também aqui, as lojas, elas acredito que tenham percebido a falta de demanda do consumidor, a taxa de juros que subiu, a incerteza de Brasília. Então, não há grandes investimentos, né? Eu acredito que o comércio em Jundiaí vai continuar nesse crescimento em relação aos outros setores da economia, mas sem nenhuma disparada, né? Porque E sem contratação. Eu acredito que sim, embora as contratações, veja bem, da indústria são decrescentes hoje, né? Aliás, o Jundiaí deve ter hoje cerca de, eu vou estimar porque os últimos dados são de 2014 do Ministério do Trabalho. Jundiaí não deve ter 50 mil trabalhadores na indústria. E deve ter quase 80 em serviços. Comércio em torno de 30 e pouco, né? Não lembro precisamente os números agora, né? Mas isso, veja bem, não é o nível de atividade, é o nível de empregos. Né? Agora, o comércio de Jundiaí, no que é específico, ele perde em grande parte para Campinas, para São Paulo. Eu vou dar um exemplo exagerado. Se você quiser, eu tenho Jeep, né? Se eu quiser um carburador de Jeep, eu não vou achar em Jundiaí, porque ele não tem um mercado específico. Entende? Você tem que buscar onde tem um mercado específico. Mas você tem o consumidor. Você tem o consumidor, exatamente. Mas de resto, o Jundiaí tem de tudo no comércio, né? Mas há essa concorrência no que é específico para os outros centros. Bom, Marilã, agradeço muito sua presença, participação aqui no programa Observatório Regional. E quando o senhor voltar, já volte também com bons números aqui para a gente. Muito obrigado, viu? Boa noite. Muito obrigado. Não tenha dúvida, eu também vou torcer para que a gente volte com bons números aqui, para trazer um pouco de alento ao telespectador. É verdade. Marília, boa noite. Muito obrigado também pela presença, pela participação. Obrigada, um prazer. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Agradeço muito sua audiência e companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.